pessoal, vamos seguir com o conteúdo do nosso curso. E a gente viu na aula passada que a gente tem uma sequência de conteúdos para ver. O objetivo é a gente falar de séries de potências ao final dessa primeira parte. Mas para falar de séries de potências, a gente vai ter que falar de séries numéricas. E para fazer sentido de séries numéricas, vai ser interessante dar uma olhada primeiro no que são sequências. Então, para a gente falar de convergência de uma série numérica, por exemplo, a gente olha para sequência das somas parciais, como eu dei alguns exemplos na aula passada. E tem que identificar se as somas parciais formam uma sequência convergente ou não. Então vamos começar do começo e ver o que são sequências. Sequências, do ponto de vista matemático aqui nosso, nada mais são do que listas de números, listas infinitas de números. Então, uma sequência pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sequência dos números inteiros positivos, ou números naturais, a gente pode dizer. Então, essa seria uma sequência. Uma outra possível sequência pode ser 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, etc. Por enquanto essas aí todas têm números positivos, deixa eu colocar uma sequência e nenhum deles se repetiu. Mas a gente pode ter uma sequência como 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, etc. E não precisam ser números racionais, nem inteiros, nem só positivos. Pode ser qualquer sequência de números. Por exemplo, a gente pode ter todas elas estão começando com 1, né? Vamos fazer uma um pouco diferente aqui, da seguinte forma. Começar com raiz de 3 sobre 2, raiz de 5 sobre 4, colocar menos raiz de 5 sobre 4, raiz de 7 sobre 6, menos raiz de 9 sobre 8, e assim por diante. E colocar uma aqui que... Bom, já está bom de exemplos, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns outros. Mas esses exemplos aqui em particular, eles têm uma lei de formação, digamos assim. É possível a gente especificar, ou pelo menos eu tinha alguma coisa em mente quando eu estava gerando essas sequências. É possível especificar o que a gente chama de termo geral dessa sequência. Nessa primeira aqui. Bom, a gente costuma chamar esse termo geral de xn ou de an. Então, a gente diz que essa é uma sequência de termos do tipo xn, por exemplo, com n indo de 1
até infinito, e com o xn igual a n. Simplesmente. Cada termo, o enésimo termo é o próprio número n. Essa outra sequência aqui, eu poderia chamar de AN, por exemplo, em vez de XN, só para variar. N indo de 1 até infinito também, nesse caso. Um AN igual a 1 sobre N. Essa daqui eu vou chamar de BN, só para a gente ir se habituando a essas notações. Eu sei que eu vou começar com N igual a 0, já explico por quê. Por conveniência, poderia começar a contar do N igual a 1, mas normalmente esse índice, o N aí, eu poderia usar K também, BK, AK. Esse índice vai percorrer o conjunto dos números inteiros. Então a gente coloca N indo de 0 até infinito, mas fica subtendido aí que o N vai assumir valores inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Começando em 0 e indo seguindo indefinidamente, sem ponto final. Nesse caso aqui, o Bn é exatamente menos 1 elevado a n. Por isso que eu comecei com n igual a 0, porque as potências pares de menos 1 são iguais a 1. E como o primeiro termo ali é o 1, é interessante começar com n igual a 0. Eu poderia, por exemplo, ter começado no n igual a 1 até mais infinito e dito que o enésimo termo é menos 1 elevado a n mais 1, ou n menos 1. Assim eu ia ficar com expoente par nos termos no primeiro, no terceiro, no quarto, ou no primeiro, terceiro, quinto, sétimo termo, etc. Os termos ímpares ficariam com expoente par e estaria tudo certo também. Então, são escolhas que a gente pode fazer na hora de dizer quem que é o termo geral dessa sequência. Mas só tirar esse e só para não deixar nenhum de fora, esse último eu posso dizer que essa sequência é a sequência dos números é uma sequência de termos, vou chamar de CK, para não ficar usando só N o tempo todo. Poderia usar J, M, L, qualquer. Normalmente letras nessa região aí do J, I, J, K, L, M, N, a gente costuma usar mais para o índice. Mas então com K, né? Indo de. Deixa eu ver o que vai ser conveniente aqui. Vou colocar o K indo de 1 até mais infinito. E quem que a gente pode dizer que é o késimo elemento dessa sequência? O CK o primeiro deles aparece lá, raiz de 3 dividido por 2. E vai sempre aumentando, os numeradores vão percorrendo os números ímpares ali.
e os denominadores estão percorrendo os números pares. Então, a gente pode considerar que... E tem um sinal ali também, aparentemente alternando. Então, esse sinal alternando, eu vou usar uma potência de -1. É comum a gente conseguir essa alternância de sinal dessa maneira. -1 elevado a k mais 1 ou k menos 1, o que você preferir, porque quando k for ímpar, k menos 1 ou k mais 1 vão ser pares, e aí -1 elevado a isso fica positivo. Vou colocar k menos 1. O k começa a contar em 1, tá aqui. E quem mais? Os números ímpares a gente pode escrever como 2k mais 1. Por exemplo, quando k é igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Raiz de 3. Quando k for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O segundo termo, e assim por diante. E no denominador, 2k. Que são os números pares aí. 2, 4, 6, 8, etc. Então essa é uma maneira da gente escrever o termo geral dessa sequência. Não significa que toda sequência vai ter uma maneira de escrever o termo geral como essas daí. Você pode definir sequências como a sequência, sei lá, dos dígitos da representação decimal do número π, ou dos dígitos da representação decimal da raiz quadrada de 2. Então, você pode ter uma sequência como 3, 1, 4, 1, 5, 9, etc e tal, onde a k é o késimo dígito da representação decimal de π. Representação decimal, o que eu estou dizendo é quando você representa ele na base 10, na base decimal, ele tem essa representação. Se for em outra base vai ter outra, mas eu não quero entrar nesses detalhes aí, que vão além dos nossos objetivos. Então é o késimo dígito de π, da maneira como a gente usualmente representa ele. E desconsiderando também o que está antes da vírgula ou depois da vírgula, o π é 3,1415926, etc e tal. Então eu estou só considerando os dígitos. É uma sequência que é conhecida hoje na casa aí dos trilhões de dígitos, se não me engano. E então poderia definir assim. Não, a gente não tem uma fórmula aí que fornece o enésimo dígito. Uma outra maneira de definir uma sequência é de maneira recursiva, que é você dizer como é que você obtém um termo se você conhece os termos que vieram antes dele, como é que você, vamos supor que você conhece os n primeiros termos, como é que você obtém o n mais 1? Então, uma sequência bem conhecida e renomada aí
na matemática, definida de maneira recursiva, a sequência de Fibonacci, por exemplo. Quem não ouviu falar dessa sequência, depois dá uma pesquisada aí no Google, tem muita coisa interessante, ela aparece em vários fenômenos naturais. E como é que essa sequência é obtida, ou quem que é a sequência de Fibonacci? Normalmente a gente começa com os dois números iniciais são 1, e aí, deixa eu até escrever a lei de formação primeiro, depois eu escrevo a sequência. Então você começa dizendo o seguinte, você tem que o primeiro termo é 1, o segundo é 1 também, e a parte, bom, tem algumas definições que começam com 0 e 1, mas são variações aí do mesmo tema. E para terceiro termo em diante, você diz que o késimo termo é a soma dos dois que vieram antes dele. O késimo termo é o AK-1 mais o AK-2. Isso para K maior ou igual a 3. Maior que ou igual a 3. Então, com essa regra, você obtém uma sequência do tipo 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, etc e tal. 5 mais 8, 13, 21, 34 e por aí vai. Então é uma sequência, a gente diz que ela é definida de maneira recursiva, porque você diz como você obtém o késimo termo em termos dos que vieram antes dele. No caso aí depende só dos dois anteriores. Cada termo só depende dos dois anteriores. Mas é uma maneira de você definir recursivamente. Poderia depender só de um. Cada termo, a gente viu na aula passada o exemplo das séries geométricas, em que cada termo é uma razão fixa vezes o anterior. Cada termo é metade do anterior, por exemplo. Cada termo é 1/3 do anterior, cada termo é o dobro do anterior. Então, essa relação recursiva pode ser, dependendo só de um termo, pode ser também cada termo ser a soma de todos os que vieram antes dele. É outra maneira de definir uma sequência de maneira recursiva. Você poderia fornecer simplesmente o primeiro termo igual a 1, por exemplo. Aí o segundo termo teria que ser 1 também, porque é a soma de todos que vieram antes dele. O terceiro teria que ser o primeiro mais o segundo, então daria 2, até aí fica igual a série de Fibonacci. Mas aí do quarto termo em diante, já muda, porque você teria 1 mais 1 mais 2, 4, o quarto termo. O quinto termo seria 1 mais 1 mais 2 mais 4, que seria 8, né? E assim por diante. 8 mais... no caso... Daí para frente ela vai só duplicando, né? Porque cada termo vai ser o anterior, que já era a soma dos que vieram antes dele, mais os outros que vieram antes dele. Então é a soma dos... Por exemplo, o quinto termo vai ser
o quarto termo mais a soma do primeiro até o terceiro. Mas o quarto termo já é a soma do primeiro até o terceiro. Então vai ser 2 vezes a soma do primeiro até o terceiro. Ou seja, 2 vezes o quarto termo. O quinto termo vai ser o dobro do quarto. E assim por diante. Não tem muita diferença aí da série geométrica. Mas só para dar alguns exemplos. Então uma coisa que a gente vai estar interessado, a gente já viu na aula passada, em saber sobre sequências, é se elas se aproximam cada vez mais de algum número em particular ou não. Por exemplo, se a gente olhar para essa segunda sequência aqui, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ou em geral 1 sobre n, o que acontece com 1 sobre n quando n vai ficando grande, quando n tende a infinito? Esse número vai se aproximando de zero, cada vez mais se aproximando de zero. A gente diz que o limite dessa sequência é zero, ou que ela converge para zero. Então, no caso dessa sequência aqui, o limite de AN, deixa eu usar uma cor que dê um pouquinho mais de contraste aqui. Eu vou definir melhor o que significa dizer que o limite de uma sequência é, nesse caso aqui é zero. Fica subentendido. É comum a gente, quando fala de sequências, dizer só o limite de AN e fica subentendido que é o limite quando n tende a infinito, já que quando a gente fala de sequências é uma lista infinita de números indexada por esse n. Então, tanto a gente pode escrever limite quando n tende a infinito, mas como geralmente a gente vai se referir a esse limite quando falar de uma sequência, então é comum não ficar repetindo esse n tendendo a infinito aí, que vai ser sempre o limite que a gente vai estar se referindo quando falar de uma sequência. Então, é comum se omitir isso, omitir que é o limite com n tendendo a infinito. Fica subentendido. Mas então, como eu estava dizendo, nesse caso aí, você pode até pensar que esse 1 sobre n é uma função de n, que você poderia até calcular ela sobre qualquer número real, 1 sobre x, e a gente sabe o que acontece com 1 sobre x quando x tende a infinito. Aqui eu estou levando em conta que vocês já viram essa ideia lá no cálculo 1, no limite de funções de uma variável só. Então vocês já têm essa noção intuitiva do que isso significa. O que significa dizer que 1 sobre n tende a infinito, ou tende a zero quando n tende a infinito. Então, em geral, a gente vai dizer isso, que limite de uma sequência. Então, assim, vou primeiro dizer de maneira informal, depois eu dou a definição mais formal. Então, se existir um número dado uma sequência,
Então, dada uma sequência n, com n indo de 1 até infinito, se existir um número L do qual a sequência vai se aproximando progressivamente, ou seja, os termos da sequência vão ficando cada vez mais próximos de L à medida que você vai aumentando o número n, sem se afastar, num certo sentido. Quer dizer, eles podem afastar um pouco, aproximar um pouco mais, se afastar um pouco, mas no longo prazo, à medida que o n vai progredindo, os termos da sequência vão se afastando cada vez menos e se aproximando cada vez mais desse número. Então, é difícil dizer isso de maneira pouco rigorosa, como eu estou dizendo aqui, porque o que é se aproximar, o que é perto, o que é longe. E a sequência não necessariamente sempre vai se aproximando do limite. Às vezes ela pode se aproximar, no passo seguinte se afastar, no outro se aproximar, mas quando ela se afasta menos do que a distância que ela estava anteriormente. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem o L aqui, os termos da sua sequência, pode ser que um caia aqui, o outro caia um pouco mais longe, o próximo caia aqui, o outro cai um pouco mais longe, e assim por diante. Mas eles, no geral, estão se aproximando desse limite L. Mesmo que um se aproxima mais, o outro se afasta, o outro se aproxima mais, o outro se afasta, mas quando ele se afasta, ele não está se afastando tanto quanto o primeiro termo, por exemplo, ou quanto o terceiro, etc. Se afastando cada vez menos e se aproximando cada vez mais. Então a tendência aí no longo prazo é que ele vai se aproximando, os termos vão se aproximando do L. Então, a hora que por isso que a gente precisa de uma definição um pouco mais rigorosa, um pouco mais formal para fazer sentido disso e para a gente ter uma definição que não tenha assim inconsistências ou furos. Mas só para a gente ter uma noção vaga, pelo menos, do que seja isso de limite, a ideia é essa: dada uma sequência, se existir um número L do qual a sequência se aproxima cada vez mais, se aproxima os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de L à medida que o N fica arbitrariamente grande. Vou colocar assim cada vez mais, depois eu coloco a definição mais precisa, mais formal. Vou colocar até entre aspas. Então a gente diz que disse a sequência é convergente e seu limite é
A gente diz isso. E aí, como é que seria a definição formal? É bem parecido com aquela lá de limite de funções de uma variável. Eu Isso, reduzir um pouquinho isso daqui. Para formalmente a gente diz o quê? A gente diz que o limite da sequência é igual a L se existir, se para qualquer epsilon maior que zero dado, qualquer número positivo que for dado, é sempre existir um n a partir do qual todos os termos da sequência ficam a uma distância menor que esse epsilon do limite. Eu vou explicar graficamente já num instante. Existir um número natural n tal que se o índice n for maior do que esse número, necessariamente o an, o enésimo termo da sequência, está a uma distância menor que epsilon do número L. Então, essencialmente é isso. O que isso significa em termos concretos? Se você tem a reta real e tem lá o seu número L, que você disse que é o limite da sequência, isso significa que para qualquer epsilon maior que zero que você escolher, colocar aqui os extremos do intervalo. Isso aqui seria L mais epsilon, esse daqui seria L menos epsilon. Então, por menor que seja, para qualquer número positivo, epsilon, em algum momento os termos da sequência vão entrar nessa vizinhança aqui e não vão sair mais. Pode até entrar e sair, mas a partir de algum ponto, a partir de algum valor n aqui, a sequência entra nessa vizinhança aí do limite e não sai mais. Aí, mas isso precisa ser verdade para qualquer epsilon positivo. Então, se alguém reclamar, mas esse seu epsilon está muito grande, aí também é fácil. Quero ver você achar um n para esse epsilon aqui, muito menor. Então, para esse epsilon menor vai ter que existir algum n, provavelmente vai ser um n maior, mas tal que todos os termos da sequência a partir daquele n caem aqui dentro dessa vizinhança mais apertada aí do L. Aí você fala, mas esse epsilon aí também continua grande. Pega aí 1/1000º desse epsilon. Tem que continuar existindo algum termo da sequência a partir do qual todos os termos
partir dali caem dentro dessa outra vizinhança bem menor. Então, para qualquer epsilon positivo, por menor que ele seja, você sempre vai ter, ou você pode pensar nesse epsilon como sendo o tamanho dessa vizinhança do L aí. Por menor que ela seja, sempre vai ter termos da sequência a partir dos quais, ou vai ter algum termo a partir do qual todo mundo da sequência cai ali dentro e não sai mais. Todo mundo dali para frente cai ali dentro. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo do 1 sobre n que a gente estava olhando, que é o primeiro exemplo que eu considerei. Então, se você tem o zero, vou colocar o zero aqui, vou colocar o 1 aqui, aí você tem meio, um terço, tipo aqui assim, um quarto, um quinto. Você pode pensar que isso está longe do zero. Aí você, qualquer vizinhança do zero que você fixar, deixa eu aumentar aqui, qualquer vizinhança do zero que você aumentar, vai ter algum número dessa forma 1 sobre n que cai ali dentro. 1 sobre 100 ou 1 sobre 1 milhão, dependendo da vizinhança, isso já é suficiente para você entrar lá, dependendo do epsilon que você escolher aí. O epsilon tem a ver com, no caso aí o limite é zero, o epsilon vai ser o próprio zero mais epsilon, é epsilon mesmo. Então, em algum momento essa sequência vai entrar nessa vizinhança, porque o epsilon é um número positivo aí, então ele é maior que zero. Vai entrar e não vai sair mais, porque justamente esse número, bom, esses números vão ficando cada vez mais próximos de zero. Então, aí você troca essa vizinhança. Não, está muito grande, deixa eu pegar uma mais estreita. Eu troco o valor de epsilon. Ele sendo positivo, vai ter algum valor de n, tal que 1 sobre n fica menor do que esse epsilon. Se o epsilon for, por exemplo, 10 a menos 200, um número muito pequeno, basta você pegar o n, 10 a menos 200 é 1 sobre 10 elevado a 200. Então, se o n for maior que 10 elevado a 200, o 1 sobre n já vai ser menor do que o 10 a menos 200 e vai cair dentro dessa vizinhança aí que vai de menos epsilon até epsilon. Do lado esquerdo aqui é o menos epsilon. Essa sequência, na verdade, nunca fica do lado esquerdo do zero, mas poderia ficar, não é problema nenhum que ela não vá lá. Ok? Então, essencialmente essa é a ideia. Mas como é que, na prática, como é que a gente identifica se uma sequência converge ou não? Bom, para sequências que são definidas como funções do n, o termo geral é uma função de n, como essas daqui, por exemplo, a n igual a 1 sobre n, ou xn igual a n, ou esse ck aqui, por exemplo, que já é uma expressão mais complicada. Mas se você conseguir escrever isso como uma função do índice, você pode usar as ideias de limite de funções, igual eu usei aqui para o 1 sobre n. O que acontece com 1 sobre x quando x tende a infinito, a mais infinito? Isso tende a zero. Então esse também é o limite da sequência. Uma mais complicada, igual essa daqui, ela fica alternando de sinal. Será que ela se aproxima de algum número em particular? Bom, como cada termo, os termos ficam alternando o sinal, essa sequência só vai ser convergente se o limite do termo geral for zero, que é o único número que você pode aproximar por números positivos e negativos. Se você fica um número positivo, outro negativo, outro positivo, outro negativo, outro positivo, outro negativo,
O único que tem chance de ser o limite dessa sequência, se ela for convergente, é o zero. Mas a gente teria que examinar essa parte aqui, porque isso aqui, o menos 1 elevado a k menos 1 é mais ou menos 1. Você vai ser responsável pelo sinal, mas tem módulo constante igual a 1. Então, teria que olhar o que acontece com esse raiz de 2k mais 1 sobre 2k quando o k vai ficando grande, quando o k tende a infinito. Será que isso aí se aproxima de algum número? Será que tende a 0? Será que tende a 1? Será que, o que acontece com esse número? Então, é uma análise mais complicadinha de fazer, mas deixa eu ver onde que eu vou colocar isso. Vou colocar aqui embaixo. Qual que é o limite da raiz de 2k mais 1 sobre 2k quando k tende a infinito? Uma maneira da gente simplificar esse cálculo é pensar nesse 2k que está no denominador como raiz quadrada de 4k ao quadrado. Então, a gente poderia escrever isso daí como limite. Pôr todo mundo dentro de uma raiz, porque fica mais fácil a gente analisar o limite lá dentro. Tem outras maneiras de a gente fazer isso, usar, sei lá. Porque o que acontece aqui é que tanto o numerador quanto o denominador estão indo para infinito. E aí, o numerador indo para infinito, o denominador indo para infinito, isso não me diz nada sobre o limite. Você só sabe que é alguma coisa do tipo infinito sobre infinito, mas a gente costuma dizer que esse limite é indeterminado, pelo menos olhando dessa forma para ele. Então eu tenho que tentar rearranjar as coisas de outra forma, para tentar identificar se eu consigo ver para onde que está indo esse limite. Então, 4k ao quadrado aqui é uma maneira da gente escrever essa mesma expressão. E aí a gente pode dividir isso é a mesma coisa que limite. Eu não estou escrevendo k tendendo a infinito, como eu disse, fica subentendido aqui. Só para simplificar a anotação um pouco. Dividindo aí por 4k ao quadrado, a gente pode... isso que a gente vai fazer agora leva em conta que a raiz quadrada é uma função contínua e a função que está aí dentro também, para k positivo, ela é contínua. Então, esse 2k sobre 4k ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2k. Só dividir o 2 pelo 4, ou seja, dividir o numerador e denominador por 2 aí, da fração, separando isso em duas frações. Uma delas é essa daqui, 2k sobre 4k ao quadrado, mais 1 sobre 4k ao quadrado, que é a outra fração. Então, mais 1 sobre 4k ao quadrado. Então, assim fica mais fácil identificar o que acontece com isso daí quando o k tende a infinito. 1 sobre 2k tende a 0, porque o k vai ficando cada vez maior. E 1 sobre 4k ao quadrado também tende a 0. Então, isso aí, os dois tendem a 0. Esse tende a 0. Essa expressão também tende a 0. Então, esse limite é 0. Então,
é uma maneira da gente, quando o termo geral é uma função do índice, tipo 1 sobre n ao quadrado, ou 1 sobre 1 mais n ao quadrado, ou essa mais complicadinha que a gente viu aí dessa menos 1 elevado a k menos 1, etc e tal. Essa sequência que a gente está vendo agora, menos 1 elevado a k menos 1, raiz quadrada de 2k mais 1 dividido pelo 2k. Então é uma expressão complicadinha, mas a gente ainda consegue identificar o que acontece com ela quando o k vai para infinito. Quando o k tende a infinito, essa parte que está circulada de amarelo tende a zero, e aí o sinal não vai ser relevante, esse número vai ficar alternando entre positivo e negativo, mas ele vai ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, e a gente diz que essa sequência converge para zero. Então, algumas sequências também é fácil a gente identificar que ela não converge, ou porque o termo geral é função do índice e ele vai para infinito ou para menos infinito. Por exemplo, essa sequência aqui, xn igual a n. Você sabe que quando n tende a infinito, a sequência tende a infinito, termo geral. 1, 2, 3, 4, 5, etc e tal. Isso só vai crescendo e vai para infinito quando n tende a infinito. O enésimo termo é o próprio n. Então essa é fácil ver que ela é divergente. Uma um pouquinho mais sutil é essa 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc e tal. Porque ela é limitada, ou seja, os termos nunca crescem muito. Todos eles têm módulo 1, na verdade. Mas ela não se aproxima cada vez mais de um deles, de um número em particular. Por exemplo, deixa eu pegar uma outra página mais limpa aqui. Se a gente olhar para essa sequência, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Ela fica saltando aí no menos 1 e no 1, no menos 1 e no 1. Então não tem nenhum número que você possa dizer que é o limite dessa sequência, porque se você tentar escolher um número, sei lá, 1, por exemplo, e aí colocar em torno desse 1 uma vizinhança aí de tamanho epsilon, se esse epsilon for menor do que 2, por exemplo, esse aqui seria, na verdade, esse número, não, o que eu marquei aí não é epsilon, seria epsilon mais 1 ou 1 mais epsilon. E o outro 1 menos epsilon. 1 mais epsilon. E a esquerda 1 menos epsilon. Então, o que acontece? Os termos, não tem um termo da sequência a partir do qual todos eles caem aí dentro e não saem mais. Vai ficar sempre 1 no 1, um termo cai lá dentro, o outro já cai fora. O seguinte cai lá dentro, o outro já cai fora. E assim indefinidamente. Se você pegar o milionésimo termo, vai estar lá dentro, mas o milionésimo e 1 não vai estar. E assim por diante. O termo de ordem 1 milhão e 1, o milionésimo primeiro, né? Ou o termo de ordem 1 milhão e 1 não vai estar lá dentro. E assim por diante. Então, a gente diz que essa sequência não tem limite e, portanto, ela é divergente. Então, para sequências que estão
definidas por uma função, o termo geral é uma função do índice. Normalmente, se a gente consegue calcular o limite desse termo geral, a gente consegue identificar se a sequência tem limite, ou se ela vai para infinito, ou se vai para menos infinito. Agora, uma sequência definida de maneira recursiva, por exemplo, se você considerar uma sequência A1 igual a... Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. A1 igual a raiz quadrada de 2 e AN igual a raiz de 2 mais AN menos 1 para N maior ou igual a 2. Então, isso é uma sequência definida de maneira recursiva. Cada termo é dado em termos do anterior. Por exemplo, o primeiro termo é raiz de 2. O segundo termo é raiz de 2 mais o primeiro. O terceiro termo é raiz de 2 mais o segundo termo. E assim por diante. Então, como é que a gente identifica se essa sequência converge ou não? Se ela tem limite ou não? Para isso a gente vai usar ou vai aprender um teorema interessante que é conhecido como teorema das sequências monótonas. E para a gente falar dele, eu vou ter que definir primeiro, ou vai ser interessante definir o que é uma sequência monótona e o que é uma sequência limitada. Eu até toquei no assunto de sequência limitada quando eu falei do 1 menos 1, 1 menos 1. Você vê que o tamanho desses termos aí, o módulo deles não vai aumentando. Então, nunca ultrapassa, o módulo é sempre 1 nesse caso aí. Se você olhar essa sequência, essa aqui, por exemplo, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 5 sobre 4, raiz de 7 sobre 6. O módulo desses termos também é sempre menor do que 1. Então, essa é uma sequência que a gente diz que é limitada. Já essa 1, 2, 3, 4, 5, etc e tal, o módulo dos termos vai sempre crescendo, então ela não é limitada. Então, essa é a ideia de sequência limitada ou não limitada. Então, deixa eu colocar aqui. A gente diz que é essas duas definições. Uma sequência é dita limitada se existir um número positivo. A gente costuma falar da sequência ser limitada superiormente, se ela nunca ultrapassa. Deixa eu até definir separadamente.
Para fins desse teorema não é tão importante definir separado, mas eu vou definir aqui porque em algum momento pode ser útil falar de sequências limitadas superiormente ou limitada inferiormente. Então, uma sequência dita limitada superiormente respectivamente inferiormente, se existir um número real m, tal que todos os termos da sequência são menores do que ele, ou seja, um número que está acima ou é maior do que todos os termos da sequência. A n, eu não tinha dito quem que era a sequência. Uma sequência a n é dita limitada superiormente ou inferiormente. Superiormente, se existir um número real m tal que todos os termos da sequência são menores, vou colocar menor estrito aqui, para todo n, para todo índice n. Respectivamente, no caso de limitada inferiormente, existe um eminho, um número real, tal que todos os termos da sequência são maiores que esse eminho. Então eu digo que a sequência é limitada inferiormente se todos os termos da sequência forem maiores que um certo número. E ela é limitada superiormente se todos os termos da sequência são menores do que esse m grande. É bem intuitivo isso, não tem grande mistério. É a ideia mesmo que vem à mente quando a gente diz que a sequência é limitada. Por exemplo, essa sequência aqui, todos os termos dela são positivos, então ela é limitada inferiormente. Agora, se ela é limitada superiormente ou não, a gente teria que analisar com mais cuidado para saber se os termos vão sempre crescendo, porque você vai sempre acrescentando mais alguma coisa dentro dessa raiz aí. Eles vão, quer dizer, que os termos vão sempre crescendo, sim, é verdade, mas talvez eles não cresçam a velocidade suficiente para a sequência ser ilimitada. Talvez ela continue limitada. Talvez esses termos continuem sempre menores do que 100, por exemplo. Se eles nunca ultrapassam o valor 100, a sequência é limitada. Talvez eles nunca ultrapassem algum valor menor do que 100 ou algum valor maior do que 100. Então, se tiver um teto que a sequência nunca ultrapassa, ela é limitada superiormente. Um outro conceito que a gente vai precisar, uma outra definição, é de
o que é uma sequência monótona. Então, deixa eu dar uma otimizada no espaço aqui para caber tudo nessa página. Então, a ideia de sequência monótona é uma sequência que é crescente sempre, ou sempre decrescente, então ela é dita monótona. Então, definição 2. Uma sequência AN é dita monótona. E aí ela pode ser crescente ou decrescente. Se crescente se cada termo é maior que o anterior. Ou seja, AN é maior do que o AN menos 1 para todo N. Ou decrescente se o AN. Aqui também a gente, em vez de dizer AN maior que AN menos 1, poderia ter escrito AN mais 1 maior que AN, é equivalente. Cada termo é maior que o anterior na sequência crescente. AN mais 1 maior que AN. E se ela é decrescente, o termo AN mais 1 é menor que o AN. Cada termo é menor que o que veio antes dele. Então ela vai diminuindo, os termos vão diminuindo ou são decrescentes. Não necessariamente eles vão diminuindo em módulo. Se você pegar menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, isso é decrescente, mas essa sequência vai para menos infinito. Ok, então com esses dois conceitos do que é uma sequência, deixa eu colocar aqui entre parênteses como eu fiz lá na definição 1. Então com essas duas definições a gente pode enunciar o teorema da sequência monótona, que eu quero encerrar hoje com ele. Posso até na próxima aula dar uma breve explicação de por que ele é verdade. Tem a ver com propriedade dos números reais, com o axioma do Supremo, então é um pouco técnico a demonstração, mas eu posso dar uma ideia de onde que veio esse teorema, por que ele é verdade. Mas o teorema diz o seguinte. Vou pegar uma... Teorema de convergência de sequências monótonas.
Então, se uma sequência é monótona e, ao mesmo tempo, ela é limitada, então ela converge. Só isso, teoria. Então, a ideia é essa. Se a sequência nunca ultrapassa um certo número n, e ela é sempre crescente, por exemplo, o A1 está aqui, o A2 aqui, o A3 aqui, o A4, A5, A6, então, forçosamente ela vai ter que ter algum limite, vai ter que se aproximar cada vez mais de algum número. Eu até falei que ia justificar na próxima aula, mas para dar uma demonstração, ou pelo menos uma justificativa que não seja uma demonstração muito rigorosa, o argumento é relativamente simples. A ideia é que no conjunto dos números reais, todo conjunto que tenha algum limitante superior, a gente chama de uma cota superior, como esse m aqui, é uma cota superior para os elementos da sequência, ou seja, todos eles são menores do que esse m. Todo conjunto que tenha uma cota superior no conjunto dos números reais tem uma cota superior que é a menor de todas, ou que é mínima. Isso não é muito óbvio, mas no caso dos números reais, na verdade é tido como um axioma. Isso não é verdade, por exemplo, para os números racionais. No conjunto dos números racionais, se você pegar o conjunto de todos os números racionais, cujo quadrado é menor do que 2, ou seja, todos os números racionais que são menores do que a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não é racional, mas eu estou falando dos números racionais que estão à esquerda da raiz de 2. Esse conjunto é limitado superiormente, todos eles são menores do que 5, por exemplo, ou do que 2 até. 2 vai estar, sei lá, por aqui assim. Todos os números racionais cujo quadrado é menor do que 2, eles são menores do que 10. O que importa é que esse conjunto é limitado superiormente. Mas esse conjunto não tem uma cota superior que é a menor de todas, no conjunto dos racionais, né? É claro que a raiz quadrada de 2 é uma cota superior desse conjunto, mas ele não é um número racional. E ele é a menor cota superior do conjunto dos números. Quer dizer, se fosse olhasse no conjunto dos números reais, ele seria o menor número real, que é maior do que qualquer número racional cujo quadrado é menor do que 2. Mas no conjunto dos números racionais isso não tem um mínimo. Não se preocupem muito com isso, é um detalhe técnico, mas isso é conhecido, essa propriedade dos números reais é conhecido como axioma do supremo. Axioma é uma propriedade ou uma definição, uma premissa num argumento lógico que não se demonstra, que se assume como ponto de partida, se aceita sem demonstração, se aceita ou porque ela é óbvia, ou porque é natural, ou porque todo mundo concorda em assumir aquilo como um ponto de partida. Então é uma propriedade dos números reais que não é difícil de
se convencer de que é verdade. E é o axioma do supremo. Então, baseado nesse axioma, se você tem uma sequência de números reais que é limitada superiormente, vamos supor que você tem uma sequência crescente, monótona crescente, está crescendo nessa direção, e ela é limitada superiormente. O que isso significa? Se ela é limitada superiormente, ela tem cotas superiores, ela tem números que limitam ela superiormente. Como é um subconjunto do conjunto dos números reais, tem alguma cota superior que é a menor de todas. Essa cota superior, que é a menor de todas, a gente chama de supremo da sequência, o supremo do conjunto. Então é por isso que às vezes é conhecido como axioma do supremo. Não é o Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa do tipo. É o Supremo. O Supremo é o nome que a gente dá para essa cota superior mínima, menor de todas. Então, esse número que é o supremo da sequência vai ser o limite da sequência, porque não tem outra cota superior que seja menor do que o L, justamente por ele ser a menor cota superior. Se a sequência não fosse se aproximando cada vez mais do L, ficaria um espaço ali entre os termos da sequência e o L, que daria para você achar uma cota superior, tipo, se a sequência nunca passasse desse último verdinho aí. Então teria outra cota superior menor do que o L, que eu poderia escolher aqui, por exemplo. Então o L não seria a cota superior mínima. Então, se ele é a menor de todas as cotas superiores, qualquer outro número menor do que o L que você escolher vai ter que ter termos da sequência depois desse número, para frente desse número, mais perto do L. E isso é a própria definição. Qualquer número tipo L menos epsilon, esse vermelhinho aí, deixa eu até escrever de vermelho. Qualquer outro número à esquerda do L, L menos um epsilonzinho que seja, vai ter termos da sequência que caem depois dele. E aí, como a sequência é crescente, a partir daí todos os outros vão ficar à direita desse L menos epsilon. Como o L é uma cota superior, nenhum termo da sequência vai ultrapassar o L. Ele é um limitante superior aí do conjunto. E aí, com essas duas coisas, a sequência vai ter que convergir para esse número L. Então, essa é a ideia. Não é uma demonstração rigorosa do teorema, mas é uma ideia, uma observação de como é que esse teorema foi construído, foi pensado. Então, com isso, eu acho que está bom por hoje, porque senão a gente vai estender muito. E na aula seguinte a gente continua com as implicações desse teorema. Eu quero mostrar exemplos, quero inclusive voltar nesse exemplo aqui, mas eu vou deixar para a aula seguinte, aplicações desse teorema das sequências monótonas. E aí ver exercícios e exemplos e tudo mais. Ok? Então por hoje é só.